Bom dia! Muitos empresários já perceberam que o consumidor está com a atenção dividida entre as ofertas das lojas físicas e os produtos oferecidos aqui, na palma da mão. Isso mostra a importância de você exibir o melhor no seu ponto comercial. E o Pegni de hoje está cheio de dicas para você transformar a sua vitrine numa máquina de vendas. Veja também no programa de hoje. Mas se o seu negócio for digital, veja como aumentar as vendas pelos marketplaces. Existe público para tudo ali dentro, né? Os altos preços de notebooks novos turbinam a procura por equipamentos usados. Então, seminovo acabou sendo uma coisa, tanto é que chegou a também faltar produto para venda, para você ter uma ideia. Uma funcionária de multinacional troca carreira por uma empresa de brownies. Eu acho que realmente foi a melhor opção, a opção mais acertada que eu já tomei em toda a minha vida. Acompanhe o curso que melhora o serviço de banho e tosa nos pet shops. Tem sempre coisa nova para o profissional aprender e se destacar no mercado. Professora cria metodologia para crianças ficarem craques no inglês. Go away, monster! So now the monster is going away. Look! Você vai ver daqui a pouco. Aguarde. Até já. Com o consumidor de volta às ruas, a vitrine retoma o lugar de cartão de visita das lojas físicas. Veja agora como chamar a atenção do cliente. O tempo é curto, o desafio grande. 1, 2, 3, 4 segundos. É o tempo que um pedestre leva para passar na frente dessa loja. Para ele olhar para sua loja, vai aqui a primeira dica. Use cores vibrantes. É exatamente isso que a Ana faz aqui nesse brechó, onde ela é gerente e visual merchandising. Então a gente precisa colocar essas cores de impacto, rosa, vermelho, amarelo, e são essas cores que trazem, e é muito do que o pessoal está usando hoje, né? Traz mais essa coisa da identidade que cada um busca para si mesmo, e a gente tem que conquistar o cliente. O professor de moda João Nel recomenda seguir o calendário de moda do varejo. Por exemplo, próximo do Dia das Mães, é legal montar uma história em que tem a ver com essa data sazonal, porque o cliente, ao passar na porta da sua loja, ele vai lembrar que precisa comprar o presente da mãe e vai entrar na loja. E o que vai fazer com que ele entre é a história voltada para o Dia das Mães que você vai levar na vitrine. Outra estratégia para fisgar o cliente é antecipar as estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. De acordo com as estações, trabalhar as cores, as modelagens e as principais peças voltadas para essa estação. Na hora de informar o preço das peças, uma forma é colocar uma lista, espécie de cardápio, num canto da vitrine. Outra maneira é indicar o preço com placas em cada produto da vitrine. Veja bem, a precificação também pode ser uma estratégia de venda. Eu sou mais alto que ela. Ele é maior que eu. O nosso cérebro está acostumado a perceber as coisas comparando. Por isso, uma estratégia é você pegar algum produto que tenha muito estoque e precisa vender, colocar do lado de outro mais caro. Isso ajuda o consumidor a valorizar o bom custo-benefício da peça. E fique atento, as pessoas têm a tendência de entrar no piloto automático. A primeira vez que eu passei nessa rua, eu reparei nessas palmeiras, na grade e no prédio lá no fundo. Só que se eu passar aqui 10 vezes, provavelmente não vou prestar tanta atenção nessas coisas. Vai ser tudo automático. Os olhos humanos buscam novidades, por isso, mude a vitrine no máximo a cada 2 semanas. A Ana, aliás, muda toda semana. Segundo ela, depois da pandemia, o consumidor voltou para as ruas mais acelerado, em busca de novidades a todo instante. O digital trouxe isso, né? De tipo, eu quero agora. Ah, lançou agora. Aonde tem? Então, aonde eu vou? Então, a gente precisa provar que a gente tem e a gente prova isso na vitrine diariamente. Mas é preciso tomar cuidado com os custos dessa renovação. Muitos objetos na vitrine custam caro. Então, pensar nos objetos de cena, principalmente na parte de movelaria, que é universal, você consegue somar muito na história que você está contando na vitrine. A boa dica é reaproveitar materiais. A gente tem essa arara frontal, essa lateral e essa prateleira. Junto com isso, as plantas também. A gente pode mover
trazer elas de várias formas diferentes, né? Porque são móveis fáceis da gente conseguir interagir, além dos manequins. Mesma coisa, de forma diferente, trazendo uma nova visão. Aproveite as dicas na composição da sua vitrine e boas vendas. Em tempos de disparada nos preços e queda na renda, as lojas de seminovos se destacam. É o caso da pequena empresa de venda de notebooks usados que você vai conhecer agora. Acompanhe. Darcy tem quase 3 décadas de experiência no comércio de computadores, notebooks e tablets de segunda mão. Nunca tinha visto tanto movimento como nos últimos 2 anos de negócio. De 2019 para 2020, em função, infelizmente, por causa da pandemia, a gente acabou dobrando o faturamento, porque os preços subiram muito dos novos, né? Então, seminovo acabou sendo uma coisa, tanto é que chegou até me faltar produto para venda, para você ter uma ideia. Aqui são vendidos 300 notebooks por mês. De acordo com um levantamento de um marketplace de produtos usados, a busca por esses equipamentos cresceu quase 50% em 2020. O home office e também as aulas online, que foram impostos pela pandemia, fizeram com que a procura por notebooks aumentasse. E, em paralelo, a indústria sofreu com a falta de peças, o que afetou a oferta do produto no mercado. Tudo isso junto fez com que os preços dos notebooks novos disparassem. A alta foi de cerca de 20%. Como consequência, o consumidor buscou alternativas que coubessem no orçamento. Fernando é cliente antigo da empresa do Darcy. Nos últimos 2 anos, tem procurado mais pelos equipamentos usados, por conta do preço e também pela fila de espera. Um equipamento novo hoje, a fila de espera está muito grande. Você fazer uma compra de um lote de 20, 30, 60 máquinas, está um absurdo. Estão demorando quase 1 mês para poder entregar um equipamento. A maioria dos notebooks vendidos pelo Darcy é comprada de empresas que estão trocando as máquinas dos funcionários. É um produto que ele não é vendido assim em magazines convencionais. Ele é fabricado assim em grande escala, só que depois de um certo período eles acabam trocando os produtos. E quando trocam é onde entra a nossa empresa. A gente vai lá e acaba adquirindo o lote completo de produtos corporativos. Para garantir a procedência dos equipamentos, antes de mais nada, a empresa exige a apresentação da nota fiscal. Quando quem está vendendo é pessoa física, também é necessário preencher um cadastro e enviar 2 cartas de referência. Quando eles chegam, eles passam por uma checagem geral, por uma revisão, higienização, ou seja, ele tem que ficar pronto em condição para venda. Até porque o nosso volume de vendas hoje, a nível Brasil, é 90% das nossas vendas, eles são através pelo nosso site, que é o nosso primeiro ponto de venda, né? E também por marketplaces em geral, que a gente atua aí com vários do mercado. Darcy trabalha com todo tipo de equipamento, do mais simples ao mais sofisticado. Os valores vão de R$ 1.500 a R$ 5.000. O mais procurado é justamente o notebook corporativo, normalmente mais caro e mais difícil de encontrar. A performance dele, assim, em termos de estrutura, ele é muito mais resistente e também é muito mais ágil. Se ele fosse comprar um produto desse gênero aqui em loja, eu diria que o modelo que substituiu esse daqui, ele vai estar hoje, com toda certeza, acima de R$ 7.000. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Aqui nós temos condição de vender esse produto por R$ 3.280, ainda parcelando em 12 vezes sem juros. Em 2021, o faturamento do negócio passou de mais de 4,5 milhões de reais. Além da venda, a Darcy oferece para empresas o modelo de aluguel, uma vantagem para manter os notebooks sempre atualizados. Eu acho que as coisas, em termos de tecnologia, vão mudando, né? Mas a necessidade, assim, o equipamento, isso daí é uma coisa que vai evoluir, isso aí é uma coisa eterna. A gente não vai poder fugir disso aí nos próximos 500 anos, eu acho. Uma executiva do Rio de Janeiro deu uma guinada na vida para ficar mais tempo com a família. Ela começou a fazer brownies e hoje se sente realizada. Olá, prazer. Eu sou Patrícia Lousada, moro na zona norte do Rio de Janeiro, no bairro do Grajaú. Sou formada em administração de empresas, pós-graduada em RH, casada há mais de 10 anos, mãe da Helena, a minha fofa. E mesmo atuando há mais de 20 anos na área de RH, eu, há 2 anos e meio, resolvi mudar completamente de área, adoçar a minha vida e tornar a do brownie a minha doce realidade. Ficou curioso? Vem conhecer a minha história.
Em 2018, Patrícia deixou o emprego de coordenadora de recursos humanos de uma multinacional. A receita do brownie, ela aprendeu com um colega francês da empresa. Eu não sou uma doceira de mão cheia, eu não sou aquela pessoa que faz pudim, que faz torta de limão, que sempre faz os doces da família. Não. O brownie acho que foi a primeira tentativa e realmente o resultado foi tão incrível que eu comecei a replicar aquela receita. Começou fazendo encomendas do doce para conhecidos, expandiu a produção e hoje vende também o brownie de pote e bolos, todos com vários sabores. Eu não tenho uma linha de produção tão grande, então eu consigo meio que personalizar e conhecer cada cliente, e isso é muito importante, o cliente se sente mimado. E é para isso, inclusive, que eu entrei na confeitaria. Eu não quero nunca ser mais do mesmo. Por enquanto, Patrícia trabalha sozinha, no ateliê montado num cantinho da casa dela. Em média, atende cerca de 40 pedidos por mês, o que dá um faturamento de R$5.000. Alguns dias a gente tem que respirar fundo e seguir em frente. Mas vale muito a pena, eu estou muito feliz, muito realizada. Eu acho que realmente foi a melhor opção, a opção mais acertada que eu já tomei em toda a minha vida. Um beijo doce de brownie e sucesso para todo mundo. Tchau, tchau. O Copan é um famoso edifício no centro de São Paulo com várias lojas no térreo. Entre elas está a barbearia do Eduardo. Ele trabalhava no mundo corporativo, mas resolveu se desafiar e trocou a carreira pelo empreendedorismo. Antes da pandemia, tudo ia bem na barbearia. Cadeiras sempre ocupadas, faturamento em alta. Mas depois tudo mudou. Isso aqui estava tudo fechado, os portões abaixados. Era um deserto aqui, não tinha ninguém. Foi bastante assustador nesse primeiro momento. Com as portas fechadas por 3 meses e com as contas e impostos chegando, Eduardo acumulou R$15.000 em dívidas. Foi quando descobriu o programa de crédito assistido do Sebrae. Foi tudo online, fiz a aplicação pelo site mesmo, preenchendo alguns formulários e rapidamente a coisa deu certo. 2 ou 3 semanas eu estava com dinheiro na conta. Eduardo conseguiu 2 empréstimos de R$5.000 cada. Renegociou, pagou as dívidas e saiu do sufoco. Com a parceria do Sebrae, o empresário diz que foi possível enfrentar os desafios e manter o negócio. Sem isso, a gente não teria como... Eu teria que ter fechado mesmo. Mas o programa do Sebrae não empresta apenas dinheiro. Ele também dá capacitação. O beneficiado tem de fazer cursos que o preparam para cuidar melhor do próprio negócio. Então, não foi uma contrapartida, parece que foi um crédito junto com a bonificação do curso. Foi ganhar 2 vezes. O Eduardo fez 3 cursos no Sebrae, todos online. No de contabilidade, ele aprendeu a ter controle e fazer projeção de todos os gastos da empresa por 1 ano. E o curso ensinou mais. O curso me ajudou, por exemplo, a precificar melhor, a ter uma noção de se meu preço estava competitivo no mercado, se não estava. O curso de marketing foi além. Mostrou como usar melhor as redes sociais, aumentar o gasto médio do cliente e criar estratégias para os dias de pouco movimento. E, por fim, o de gestão financeira preparou o empresário para os riscos do negócio. Você precisa conhecer o seu produto, você precisa conhecer o seu serviço e você precisa conhecer as ferramentas que você tem disponível para gestão financeira, contábil, organizacional. Todos os processos envolvem algum tipo de conhecimento. Com as contas em dia e a gestão organizada, a barbearia do Eduardo está numa fase boa, com os clientes de volta. Em fevereiro, ele faturou R$27.000. O Sebrae me ajudou a perceber que o planejamento é fundamental, o conhecimento é o que vai me ajudar a fazer um bom planejamento e com base nisso hoje eu consigo fazer um projeto mais a longo prazo de ampliação e crescimento da barbearia.
Renato já fez de tudo na vida. Trabalhou até em barraca de cachorro-quente. E quem diria, foi trabalhando com cachorros em um pet shop que ele decidiu empreender. Eu trabalhava num pet que a gente fazia algo a mais. A gente trabalhava muito com tosa na tesoura, tosas diferenciadas. E muitos profissionais viam eu trabalhar, fazer serviço diferenciado e começaram a bater no pet shop falando: poxa, você dá aula, você dá especialização? Em 2010, o Renato abriu uma escola de banho e tosa em Guarulhos, na Grande São Paulo. Alguns anos depois, ele transferiu o atendimento para um prédio maior, no bairro do Tatuapé, na zona leste da capital paulista. Eu falo que assim, antes da gente ser uma ótima escola, somos ótimos alunos. Então a gente está sempre se especializando, sempre buscando algo novo. Posso utilizar tesoura curva, posso usar tesoura reta, pode até seguir a medida de um pente, assim, ó. Se a gente cortar em V, não vai parecer ursinho, vai parecer raposa. O mercado pet movimentou mais de 40 bilhões de reais em 2020 e a tendência é de crescimento. Mas para entrar nesse mercado é preciso saber que a concorrência é grande e por isso é preciso ter diferencial, como esse pet shop que focou em bem-estar. Para oferecer o serviço de qualidade, as sócias procuraram o curso de banho e tosa. Minha irmã tinha acabado de se formar no colegial ainda, né, não estava pronta ainda para entrar na faculdade, não sabia o que queria ao certo, e aí foi aí que ela falou: que tal? E a gente topou na hora, assim, em um mês, 2 no máximo, já tínhamos achado o curso e começando a fazer já. O foco principal é fazer tudo com carinho, priorizando o bem-estar do animal na hora do banho e tosa. A forma de atendimento, a nossa estética, porque aqui eu falo, é a casa deles. Então eu falo, é uma casinha de boneca, porque eu queria essa sensação mesmo de que eles se sentissem em casa. O Renato destaca que, para muita gente, o trabalho em um pet shop se trata apenas de banhar e aparar o pelo dos pets. Mas é bem mais do que isso. Envolve a saúde, o bem-estar e o comportamento do animal. Por exemplo, uma raça que possa apresentar agressividade por ter um histórico de caça na genética dela. Uma outra raça que não pode ser raspada porque aquela tosa, se for feita com lâmina baixa, pode ocasionar em lesões na pele, em até deixar da pele produzir pelo depois e começar a criar falhas. Então tem muita particularidade para cada tipo de raça, cada tipo de pelo, sim. Durante o curso, os alunos recebem aulas teóricas, acompanham profissionais que demonstram os procedimentos corretos de trabalho e só depois partem para as aulas práticas. A escola do Renato oferece de cursos básicos a especializações com preços a partir de R$300. Ele já formou mais de 8.000 alunos. E hoje a gente também ajuda quem está empreendendo no mercado. A gente tem curso de empreendedorismo, curso de precificação e vários cursos para a pessoa que tem o próprio negócio na área pet e ela precisa entender melhor de negócio, não entender só de cachorro, só de técnica. Quando abriram o próprio pet shop, as irmãs Juliana e Giovana se revezavam entre as tarefas administrativas e o banho e tosa. Com o aumento da demanda, elas tiveram que contratar mão de obra extra. Nessa hora, o conteúdo do curso foi importante para garantir uma boa seleção. Porque eu sei o que eu quero, eu sei o que eu gosto, eu sei o que está certo, eu sei o que não é certo, entendeu? Então a gente consegue ver se a pessoa coloca em prática o que ela realmente aprendeu, que é o correto, né? A ser feito. O mercado está cada vez espremendo mais para que o profissional bem qualificado tenha espaço, consiga ser bem remunerado, consiga ter uma vida de qualidade. Tem sempre coisa nova para o profissional aprender e se destacar no mercado. E tem muito mais no PEGNI de hoje. A professora cria método de ensino de inglês que conquista as crianças. Go away, monster! So now the monster is going away. E daqui a pouquinho veja as dicas para você vender mais nos marketplaces. Aguarde, voltamos já. O marketplace é uma espécie de shopping virtual. É como andar por um grande corredor, como esse aqui, com produtos de diversas lojas nas prateleiras. O cliente coloca na cesta o que deseja levar e finaliza a compra, tudo pelo celular ou computador. Para o pequeno negócio, a venda em marketplace representa reforço no faturamento. Veja só.
Você sempre vê reportagens sobre marketplace aqui no Pegni. Atualmente, os produtos são vendidos para todo o país pelo site, loja de fábrica e marketplaces. E montou, junto com 2 sócios, um marketplace de cartórios. Mas o valor da comissão cobrada pelos marketplaces era alto. A gente começou a investir num site próprio, nos marketplaces, e só foi crescendo. O especialista Alexandre Nogueira explica a vantagem de um marketplace. Quando a gente fala de marketplace, é muito fácil a gente trazer para a associação de um shopping. São grandes sites que cresceram, ganharam uma notoriedade por grandes marcas, e aí eles abrem o espaço para alugar aquele espaço para você vender os seus produtos dentro dele, usufruindo de todo esse tráfego. A grande vantagem para o pequeno empresário é contar com a estrutura oferecida pelas plataformas, como logística, meios de pagamento e ferramentas para fazer a gestão das vendas. Cabe ao empresário pesquisar qual tipo de marketplace é indicado para a sua operação. Um dos tipos é o chamado marketplace genérico, onde o consumidor encontra produtos vendidos por várias empresas de diferentes segmentos, como moda, eletrônicos, cosméticos e livros. Já o marketplace nichado reúne apenas produtos de um mesmo segmento. No marketplace de artigos infantis, por exemplo, o consumidor encontra brinquedo, roupa ou calçado só para crianças. O Fábio vende cosméticos e equipamentos de beleza pela internet desde 2018. Ele optou por trabalhar apenas com marketplaces genéricos, aquele onde se encontra de tudo. Existe público para tudo ali dentro, né? Eu até penso que a concorrência às vezes é até menor. O pessoal tem uma chance de te achar muito mais do que num nichado, onde está realmente focado naquilo só. No caso do negócio dele, até muito específico, hoje a gente não tem grandes marketplaces super fortalecidos dentro do segmento de beleza e saúde. Por isso que também fez muito sentido ele continuar focado nos maiores marketplaces. E o tipo de produto que ele trabalha dentro de beleza e saúde, focando muito em maquinário, né, esses outros tipos de produto, eles são muito bem, eles performam muito bem nos grandes canais. Já as empresárias Natália e Regiane, que vendem calçados pela internet, começaram em um marketplace genérico, mas só viram as vendas aumentar quando se cadastraram em um marketplace nichado. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente entrou no marketplace genérico, nós demoramos 2 meses para vender o que a gente vendeu em 15 dias no marketplace de nicho. E com o calçado, principalmente, você entra no segmento que envolve forma, tamanho, cor, coleção. Então isso normalmente performa melhor no nichado, porque o nichado ele olha o detalhe. O especialista orienta quem nunca vendeu pela internet a começar em marketplaces genéricos. Para você poder pegar uma audiência maior, para validar o seu negócio, se ele é um produto vendável, né, na internet, e aí depois com o tempo você vai realmente acelerando esse processo, ganhando mais experiência e aumentando o nível das estratégias que você vai executar. E você vai ver no próximo bloco. Professora de inglês cria método inovador de ensino da língua para crianças. Voltamos já já. A alfabetização em inglês é o objetivo de uma escola infantil que conseguiu se diferenciar no mercado. O método usado nas aulas coloca a vivência dos alunos em primeiro lugar. E assim eles falam outra língua, quase sem perceber. So now the monster is going away. Look! As aulas particulares de inglês da Larissa são sempre assim, com muita música, cartas e jogos. Os gêmeos André e Martim, de 8 anos, adoram. É um jeito mais fácil de aprender inglês porque você joga um jogo se divertindo e fala algumas palavras em inglês e fica lembrando na cabeça, e aí você começa a falar umas palavras que você não sabia falar ainda, e aí você começa a falar inglês. A Larissa faz parte do time de professores da empresa da Vivian. Ela também é educadora e criou uma metodologia que estimula a comunicação em inglês a partir do universo de cada aluno. Então, se a criança gosta de cozinhar, a gente vai fazer uma aula de culinária. Se a criança gosta de tocar algum instrumento musical, a gente faz uma aula voltada para música. Então, tudo é permitido.
Cada professor traz uma mochila cheia de jogos. Tem de adivinhação, livros, cartas, experiências sensoriais, artes, enfim. É um material bem completo para despertar o interesse do aluno a cada nova aula. Hoje, por exemplo, o André e o Martim estão aprendendo inglês de um jeito bem diferente, jogando jogo de tabuleiro. O que eu mais aprendi a falar hoje foi spiders. White, porque a gente não sabia falar o branco em inglês, e aí a gente aprendeu. Conforme a gente vai brincando e eu vou falando em inglês, eles vão pegando as palavras e vão reproduzindo. Vivian diz que a novidade desse método é que ele se preocupa também em incentivar a criatividade e o desenvolvimento do professor. Então, quando eu desenvolvi a metodologia escrita mesmo, a maior atenção foi para que o guia dos professores ele servisse como um processo de treinamento contínuo, onde eu coloco mapeamento de todos os tipos de brincadeira, de atividade, de coisas que eles podem fazer com as crianças e faço as conexões da aprendizagem do idioma com tudo isso que a criança gosta de fazer. Os encontros com os professores acontecem mensalmente para renovação de material e capacitação da equipe. A gente tenta reproduzir aqui durante o nosso treinamento exatamente o que vai acontecer quando elas estiverem com os alunos. Então as crianças gostam de jogar no chão, então a gente vai para o chão também. As aulas são dadas na casa do aluno. Custam entre R$ 150 e R$ 180 reais e tem duração de 1 hora. Cada professor recebe entre R$ 50 e R$ 80 reais por aula. É possível também fazer à distância. Nas nossas aulas online, ao invés da gente só propor jogos online ou atividades que interagem com o cursor, com o teclado e com a tela, a gente também coloca as crianças para se movimentar, para trabalhar com atividades artísticas e manuais, então para mexer com tinta, mexer com massinha, mexer com pintura. O André e o Martim começaram nesse modelo virtual. O resultado foi tão positivo que a mãe deles optou pelas aulas presenciais 1 vez por semana. Desse jeito, como eles aprendem aqui, eles nem percebem que eles estão fazendo aula. E quando acaba a aula, eles começam a me contar um monte de coisa, o que eles aprenderam, o melhor jogo do mundo, o que eles fizeram, nananã, e eles não perceberam que eles estão fazendo 1 hora de aula de inglês. O negócio faturou R$ 600 mil em 2021 e a empresa já entrou em uma nova fase. Hoje, 50 alunos de pré-escolas aprendem inglês com a metodologia da Vivian. Durante a pandemia eu terminei de escrever a metodologia e fazer os livros, né, que são os livros dos alunos e dos professores. E aí a primeira escola que me buscou após esse período, falei, tá bom, então vamos fazer um teste. Em casa, na aula de hoje, os meninos aproveitaram bem. Eles jogaram, desenharam, cantaram e já estão craque nas cores. Quais cores que você colocou aí em inglês? Green, purple, blue, yellow, red. O Pequenas Empresas termina aqui. Você pode acompanhar todas as nossas reportagens lá no Globoplay. Até semana que vem. Tchau!